Isso aí, galera, hoje o programa VIP vai falar com um cara que é apaixonado por educação física, mais precisamente pelo handball. Hoje o programa VIP vai falar com Bruno Verli. Tudo bom, Bruno? Tudo bom, um abraço a toda a galera aí, um prazer enorme estar falando com o Dudu, galera do programa VIP. A gente vai conversar um pouquinho sobre essa história aí. Bruno, primeiramente, conta pra gente, cara, como é que foi essa sua paixão, assim, pelo esporte? Eu acho que começou desde pequeno, né? Pelo fato do seu pai também seguir essa carreira, né? Exatamente. Meu pai também é professor de educação física, como eu e como minha irmã, que está cursando agora. E a gente nasceu praticamente no meio do esporte, né? Meu pai era proprietário de uma academia aqui da cidade. E além de ser professor, ele também estava no meio do desporto coletivo, no handball, no futsal. Então a gente praticamente nasceu dentro da quadra, né? E daí começou essa paixão e, consequentemente, depois eu vim a naturalmente ver que era isso que eu queria seguir. Mas com o tempo a gente vai vendo que a educação física é um pouquinho além, né, do que o pessoal imagina, do que a gente próprio imaginava quando era menor. E foi basicamente daí que nasceu essa paixão. Bruno, a gente falou sobre a sua paixão sobre a educação física, mas também tem um esporte em especial que você é apaixonado. Como é que começou essa sua paixão assim pelo handball? Essa paixão eu acho que ela é um pouquinho hereditária, porque meu pai era atleta, um grande atleta até de handball. Tem flashes muito pequenos na minha cabeça dele jogando. Eu era muito pequeno quando ele parou, mas o meu pai era um grande atleta, serviu a seleção carioca de quadra, handball de quadra, e com o tempo a gente foi vendo que o handball era um pouquinho além de uma brincadeira do colégio. Eu comecei a me apaixonar, comecei a me aprofundar um pouquinho mais e comecei a ver que ali eu tinha um pouco mais de facilidade do que os outros esportes. E, consequentemente, a gente vai se empenhando um pouquinho mais, onde a gente tem uma certa qualidade a mais. E com isso eu tive algumas outras oportunidades também, que acredito que a gente vai falar aqui. E essa minha paixão, eu acho que vem lá do meu pai. E do colégio e consequentemente com umas outras oportunidades aí que eu tive. A educação física trouxe para você assim, ensinamentos que você nunca ia imaginar ter na sua vida? Como é que foi? Educação física eu basicamente trabalhei com esportes coletivos, academia, atividades básicas, né, que a gente costuma trabalhar, que são oferecidas aqui na nossa região. E com isso, eu costumo dizer pro pessoal que o esporte ele traz pra gente uns sentimentos. A gente que esteve junto em várias oportunidades aí, gincanas e eventos esportivos, ele traz sentimentos pra gente que a gente não imaginava que a gente podia ter. Eles afloram muito grande na gente, de uma forma muito forte dentro da gente, em jogos, em competições, em atividades que a gente busca vitórias. Então, naturalmente, o esporte me proporcionou alguns sentimentos aí muito aflorados, muito mais além do que eu podia imaginar. Situações engraçadas, coisas que aconteceram que você nunca vai esquecer também aconteceram? Situações engraçadas, a gente geralmente lembra de gincanas, que é uma coisa mais lúdica. E dentro do esporte, as situações mais bizarras aí que eu pude passar foi uma partida de futevôlei que eu participei até com o nosso amigo Glauco, que eu tava vestido de bailarina. Uma partida de futsal também que a gente participou de maiô. Então, pra mim, foram os extremos, né, do esporte. Aí uma coisa mais lúdica, competitiva, como era a gincana, mas pra mim ficou bem marcante porque foi uma situação bem engraçada, que eu pude me divertir bastante fazendo. Ô Bruno, agora voltando à parte séria do esporte, como é que foi pra você seguir diretamente o handball? Porque agora praticamente você segue o handball como um ensinamento que você quer passar para os seus alunos. Como é que foi escolher isso? Eu tive algumas oportunidades. Eu jogava futebol de campo, joguei alguns clubes aqui de Três Rios, joguei futsal durante bastante tempo também. Tive a oportunidade de estar num grupo do futsal aqui da Rio Sul como jogador, mas naquele momento ali eu já tive uma oportunidade de, quando eu comecei na faculdade, de ver o handball um pouquinho além, né? Porque eu comecei a faculdade no Rio, lá na Gama Filho, e eu tive a oportunidade de começar a treinar lá no Vasco.
Então lá no Vasco eu comecei a ver que o handball era realmente uma coisa que eu gostaria de aprender mais, me aprofundar mais, e eu aprendi muito como atleta naquele momento. Tive excelentes treinadores, tenho contato com eles até hoje, então dali eu acho que foi o ponto principal de eu ver que realmente era aquilo ali que eu queria seguir um pouco mais a fundo. Como eu estava buscando essa formação acadêmica, né, dentro da educação física, eu acho que eu poderia contribuir um pouquinho mais, né, dentro da modalidade de handball. Bruno, você já jogou em times fora da cidade, né? E como é que foi essa experiência de jogar com atletas fora da cidade? Inclusive você vai contar agora mesmo pra gente sobre o último campeonato que você jogou lá no Rio de Janeiro, o Hand Beach, mas vamos começar pelas quadras. Como é que foi jogar o handball fora da cidade? Era a mesma sensação, era o mesmo ensinamento que você tinha aqui em Três Rios, você tinha fora da cidade? Como é que era? Uma grande diferença que eu sempre percebi, que aqui a gente... Acho que a minha filosofia de trabalho, lógico, cada um tem a sua filosofia de trabalho, mas a filosofia de trabalho fora daqui, eu pude pegar várias, né, filosofias de vários treinadores para poder engajar na minha e tentar fazer o melhor para oferecer para a galera. Tive essa oportunidade no Rio, né, que foi a oportunidade um pouquinho mais séria, que foi jogar no Vasco, clube grande. Depois disso eu tive a oportunidade de jogar na seleção de Petrópolis, com o pessoal até conhecido nosso aqui. Joguei no Petropolitano, onde eu tive umas maiores alegrias do handball de quadra, né, com o nosso falecido tenente, grande pai do handball. Joguei lá em Juiz de Fora, também na seleção da cidade. Joguei na seleção universitária mineira. Pude participar de um brasileiro com jogadores de seleção brasileira. Então foi muito importante isso para mim como crescimento. E depois disso eu atuei em algumas equipes um pouco menores, até a gente conseguir construir aqui uma equipe que eu pudesse participar dentro da minha cidade, cujo qual sou totalmente apaixonado, não troco Três Rios por nenhuma outra. E essas oportunidades que eu tive, elas me fizeram crescer muito ao ponto de eu criar minha própria filosofia dentro da minha filosofia de trabalho pessoal, para poder oferecer o melhor para o pessoal aí. E como é que foi essa mudança desse seu conhecimento, e acredito que agora que virou paixão também pelo Hand Beach? Porque Três Rios não tem praia, mas tem uma quadra de areia onde o time pode treinar. Como é que foi essa mudança da quadra para areia? Foi um fato um pouco inusitado, porque eu estava viajando com as meninas na ocasião para jogar um campeonato carioca da idade delas, e tive a oportunidade de ficar no Rio. A gente ia ficar lá para poder dar uma descansada, uma passeada, e eu fiquei sabendo que alguns amigos de Petrópolis estavam indo no domingo para poder jogar uma etapa do campeonato carioca de areia. E como a gente sempre teve contato, e eles me convidaram. E isso foi em 2008, no final de 2008. Eu tive a oportunidade de jogar a minha primeira etapa, ainda totalmente cru, sem conhecer muito o esporte, por mais que eu já tinha buscado algumas coisas. E foi o meu primeiro contato com o handball de areia. Foi em 2008 com meus amigos de Petrópolis, o pessoal do Petropolitano que eu tive a oportunidade de jogar. E daí eu pude perceber que o grupo que a gente tinha aqui, muitos tinham características da areia, que é um jogo um pouquinho diferente da quadra que o pessoal está acostumado. E com isso eu comecei a implantar o handball de areia aqui em Três Rios, deu muito certo, e até hoje a gente tá com essa galera aí. Graças a Deus a gente conquistou muita coisa e deu muito certo. Qual que é a maior diferença do handball da quadra pro handball da areia, ao qual você sentiu mais diferença, assim, que você falou, caramba, isso vai ser difícil adaptar? Eu acho que o fator clima, por mais que ele seja igual para todo mundo, é um fator muito complicador, porque o sol da praia é um sol diferente. Aqui na Beira Rio, o sol geralmente castiga, ele é castigante nos treinos, quando a gente treina nos horários de pico do sol. Mas você treinar na praia, a gente chegou a pegar 48 graus uma vez em Copacabana, e foi bem cruel. Então o pessoal sente muito esse desgaste pelas etapas, elas durarem de 9 horas da manhã até 4, 5 horas da tarde. Então esse fator clima, cansaço, areia, desgaste de deslocamento na areia foram com certeza os principais fatores e complicadores aí pra gente fazer essa adaptação quadra-areia.
E hoje qual que é o projeto que o Handbeat, que o Bruno Verli tá levando para fora da cidade? A gente vem desde 2009 participando do Circuito Carioca, que ele acontece geralmente em Copacabana, é o polo, né, do handball de areia. E hoje eu tento dar continuidade no projeto. Dificuldades todos os esportes têm, mas a gente tenta sanar essas dificuldades com alguns parceiros. O ideal seria patrocinadores, mas a gente ainda está trabalhando nesse projeto. E a gente participa basicamente de campeonatos carioca e brasileiro. Ano passado a gente teve a oportunidade de conquistar, a gente foi campeão carioca juvenil até 18 anos, né? E no ano de 2011 a gente foi vice-campeão carioca. E consegui até trazer a final aqui para Três Rios, que também foi um fato inédito, você pôde estar aqui comigo, né? Então a gente vem duas conquistas mais preponderantes aí, o vice-carioca em 2011 e a conquista do carioca em 2012. Além da equipe adulta, que é um pouquinho mais complicado, o Rio é um grande celeiro de atleta no mundo, né? A gente tem vários campeões mundiais da seleção brasileira jogando o circuito carioca por equipes do Rio de Janeiro. Então é mais ou menos esse paralelo entre a equipe juvenil até 18 anos, equipe adulta dentro do Campeonato Carioca e no circuito brasileiro também. Existe muito ainda, Bruno, dificuldade de você conseguir levar esse projeto? Você falou sobre dificuldades, sobre patrocinadores, sobre as pessoas que apoiam. Porque na verdade o handball não é popularmente conhecido no Brasil, mas é acompanhado por bastante pessoas. Você ainda vê uma dificuldade do patrocinador chegar para poder ajudar uma equipe de handball? A gente no interior a gente tem um pouco mais de dificuldade devido à visibilidade, entendeu? Então aqui em Três, graças a Deus, a gente tem muitas modalidades esportivas. Então o handball hoje ele conquistou o seu espaço, a gente teve conquistas e isso traz visibilidade não só para Três Rios, como graças a Deus no eixo Rio de Janeiro, São Paulo, Norte, onde são mais praticados, né? São lugares que praticam mais o handball de areia, no caso. Todo mundo conhece a gente, o pessoal me chama pelo nome, isso é gratificante, porque a gente está falando do país que é tricampeão mundial, atual campeão mundial masculino e feminino. Então a gente conseguiu um respeito nacionalmente, isso para mim é uma coisa que ninguém vai tirar da gente, graças a Deus. Mas a gente precisa de patrocinador, o esporte ele não precisa de ajuda, ele precisa de gente séria que queira investir para poder ter o retorno e os dois projetos andarem paralelamente. Não adianta a gente ter uma ajuda hoje e ficar 3 etapas sem ter. Então isso é complicado. A gente não está falando aqui de mundos e fundos de verbas. A gente precisa do mínimo, do básico, para a gente proporcionar aos atletas, para a gente ir dignamente para as competições, para a gente disputar de igual para igual com as equipes que já são muito fortes. E isso a gente ainda tem bastante dificuldade. Não só eu, Bruno, no handball, a gente pode citar o Henrique no futsal, entendeu? O Pipe no basquete. Todos nós temos as nossas dificuldades, mas a gente não deixa de lutar por causa disso, entendeu? Então a gente continua tentando colocar alguns projetos sérios na mão de pessoas sérias e a gente tá com esperanças de dias melhores, sempre. A galera deve estar se perguntando em casa o seguinte, Bruno. Eu adoro handball. Como é que funciona o seu projeto aqui? É um time fechado ou pode te procurar, que pode começar a treinar? Como é que funciona? Hoje a gente está vivendo um momento de transição, porque a gente teve a reeleição do Vinícius Fará, mas algumas mudanças estão acontecendo na cidade. A gente teve o concurso agora, ontem até, entendeu? Então algumas coisas vão mudar. Então hoje, por mais que a gente esteja esperando essas mudanças, quem quiser tá convidado para vir aqui na quadra de areia da Beira Rio. Toda terça e quinta é certo da gente estar aqui de 6 às 8. E aos sábados, devido às necessidades, a gente marca treino ou não, né? A quadra a gente ainda está com um pouquinho de dificuldade, a gente sabe que as quadras de 3 dias estão com alguns problemas aí de logística, então a gente está treinando basicamente aqui na areia, né? A gente dá uma ênfase no pessoal mais novo, quanto mais novo melhor, né? Para a gente poder fazer essa criação de atletas aqui, que também não é o ideal, seria o ideal projetos paralelos com colégios, para eles estarem mandando isso aqui pra gente, mas a gente está aqui aceitando.
sempre de braços abertos, pessoal que tiver a fim de colaborar e de aprender aqui de alguma forma, e a gente tá sempre esperando. Quem quiser vir aqui tá convidado. Bruno, então no final de toda a entrevista a gente faz um joguinho rápido. A gente fala uma palavra e você responde também com outra palavra, que a primeira palavra que vier na sua cabeça. Esporte. Vida. Amor. Amor, família. Mãe. Rainha. Pai. Porto Seguro. Festa. Pra gente que é do esporte, né? Festa é privilégio de poucos. Vodka ou água de coco? Vodka com um pouquinho de água de coco. Tristeza. Derrotas. Falsidade. Inexistente. Irmã. Tudo. Profissão. Dificuldades. Handball. Essa eu vou ter que falar com mais de uma palavra. Salvou minha vida. Bruno Verli. Simples. Simples. Isso aí, galera. O programa VIP falou aqui com Bruno Verli, ele que é o cara do handball de Três Rios, que está levando o nome da nossa cidade para fora e mostrando muita qualidade que existe dentro da nossa cidade. E podemos conhecer, hoje a gente pode conhecer um pouquinho mais do Bruno, sobre o que ele já fez, sobre as coisas que aconteceram na vida dele, e o Bruno mostrando pra gente que ele é esse cara simples, que já participou de várias competições e não deixa de ser quem ele sempre foi. Bruno, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, obrigado a galera do programa VIP aí, a gente tá sempre junto aí. Isso aí, programa VIP.